Amados, quantos grupos de tubas que existem nas mídias sociais que vocês conhecem? Grupo esses que são muitos deles remunerados e postam só assuntos referentes a tubas, cultos, ensaios, encontros. Pergunto a vocês, quantos deles, e eu também os sigo, postaram assunto de São José dos Pinhais? Quantos deles ligaram, ou pelo menos mandaram uma mensagem via mídia social para nós envolvidos nessa triste situação? Sabe quantos? Nenhum. Grupos formados dizendo ser grupo de tubas, unidos de tubas, amigos, e cadê? Ninguém se preocupou com nada. Aí eu pergunto a vocês, este silêncio é certo? Os vídeos vocês viram. É triste divulgar o vídeo? Claro que é. Não é bom para a congregação? É claro que não é. Mas lembramos que quem errou não foi nós. O erro maior foi de quem nos proibiu de entrar na igreja. Por quê? Eles não postam nada. E este silêncio? De onde vem? Quem os cala? Quem os cala? Alguns grupos até escreveram em seus status que não postariam nada, porque não edifica o grupo. Quando um tubista é pisado e humilhado por alguém que tem poder, aí não interessa grupo nenhum. Triste isso. Quem os cala? O sistema? Fica a pergunta. Graça e paz a todos, Emerson e Léo aqui. No vídeo de hoje você vai ver aí a situação, né, que tá no momento dos irmãos aí da tuba, dos músicos que foram chamados para ir numa reunião lá no portão, né, de Curitiba, para resolver a situação deles que estavam tocando em excesso de número de um instrumento só, em algumas cidades, e assim, né, o que estão acusando eles. Então eles vão lá para conversar. E eu coloquei essa situação deles, e eu quero falar sobre a situação desse irmão aqui, Dário, é o irmão ali de Presidente Prudente, né? Porque tem algumas coisas que se encaixam nesse momento que vocês falam sobre as regras da igreja, né? E a gente fala sobre a reunião no quartinho, sobre tirar ou não a liberdade. Vocês vão ver, eu quero aqui colocar um exemplo na mão de quem vocês estão, né? A hipocrisia gerada, às vezes, irmãos, ela vai tão além de você ficar tão esquentando a cabeça com carguinhos, esses cargos na igreja, com placa, porque desfaz tanto da mensagem principal, que é o evangelho, que vocês não fazem ideia de pensar nessa situação. E eu quero mostrar para vocês aqui, por causa disso aqui. Este irmão aí, ele foi aquele que foi lá na Câmara Municipal, a mulher fez uma homenagem para ele, né, e até falou que a ele toda a glória e toda a honra. Veja esse ancião da CCB recebendo as homenagens na Câmara Municipal de Presidente Prudente. E tenho certeza, irmão Dário, que essa gratidão que hoje, em nome da Câmara, eu faço para você, é porque você é digno e merecedor de toda a honra e toda a glória. Deus seja louvado. É claro que está de olho nos votos, por que não? Lembra do vídeo quando o irmão ali renunciando falou toda a glória e toda a honra seja dada a Deus? O que aconteceu com aquela irmã naquele dia? Somente a Deus a glória. Esses pilares eu defendo e sempre defenderei. Não guardar a pessoa. Sim, o mal fica furioso. Por isso pediu para que eles não saíssem ali de dentro, essa liderança. E se você pensa que não foi tudo isso, veja essa fala. É no ancião que nós refletimos, que nós depositamos todas as nossas confianças. Deposita sim toda a sua confiança nesses homens. Coloca seu filho para fazer isso, para ver o que acontece. E ele ficou bem quietinho, ele não refutou aquilo ali, né? Ele ficou quieto. Ele, como conhecedor que é, né? Porque ele é um irmão que conhece muito bem as escrituras, segundo ele fala, e a gente vai explicar por quê, né? Mas ele não respondeu aquilo ali, ele não falou, poderia ter falado, irmã, né? Toda a honra e toda a glória seja dada a Deus, né? E nem Jesus quis ser comparado, quando chamaram ele de bom, ele falou, bom é o Pai, né?
Jesus sempre colocou abaixo como filho, sendo filho de Deus, né? Jesus aqui na terra era um homem, né? Se esvaziou-se de si, de toda a divindade, sendo filho de Deus aqui na terra. Então, ele foi lá e foi homenageado dessa forma, e agora a gente vê aqui uma situação aqui que ele conhecia o nosso irmão Juliano Francisco, que é o presidente do Medita Fé, né? Ele conhecia o irmão, ele foi viajar com o irmão para Israel, e ele sabia que o irmão Juliano, né, o irmão Juliano contou para ele que estava estudando teologia, né, e até aconselhou o irmão Juliano, eu conheço, né, o irmão Juliano há um tempo, aconselhou o irmão Juliano sobre estudar teologia, né, que era bom, e concordava até que devia ter um estudo da Bíblia na congregação, né, ele concordou ali na conversa. Aliás, ele é uma pessoa que, conversando, ele é de uma forma, né, mas vai se expressar de outra forma na hora que ele pregou essa palavra que eu vou colocar para vocês. Porque ele escreveu livros. Esse irmão ancião escreveu livro. Tem aí o livro que, inclusive, ele fala, né, que ele é agente de viagens. Tem aí a parte que ele fala que a Bíblia é a palavra de Deus no livro, né? Depois tem uma frase dele no meio da pregação que ele chama, né, o aprendizado das Escrituras, o entender as Escrituras, né? Chama as Escrituras praticamente de farelo. A Bíblia fosse farelo. E então a gente vai analisar essas questões todas, porque é pertinente àqueles que estão em busca de estamos louvando a Deus aqui, estamos sendo impedidos pelos anciãos. O ancião chega, barra a pessoa. Não, aqui é só tantos músicos, o irmão vai tocar só isso. E as pessoas ficam mal com isso, porque eles querem estar ali tocando, né, como se fosse para Deus ali, mas segue as regras da instituição governada pelos anciãos. E é assim que funciona. Não tem como negar, vocês falam, é a obra de Deus, mas eles que mandam. E vocês vão ver agora por que você não consegue nem ganhar numa conversa com esses que o que ele sair até na hora da pregação lá vai ser Deus mandando. Vão jogando indireta nesses músicos, né, jogando aquelas palavras que vocês sabem que funciona assim, né, que eles falam para atacar uma pessoa que está ali dentro, que está provavelmente enfrentando ou discutindo ou tentando pensar diferente, e para eles isso tudo é um inimigo. Pensar diferente é um inimigo. Você não pode ser uma mente pensante dentro da igreja, porque a liderança não gosta, e eu já estou avisando vocês, não gosta. Porque a gente vai ver aqui, ele falou, né, com o irmão Juliano, concordou com o irmão Juliano ali sobre isso tudo, depois foi lá numa viagem nos Estados Unidos e fez uma pregação dessa, né? Tem até a foto aí dele com o irmão Juliano, que eu pedi pro irmão Juliano, lá no Instagram do irmão Juliano, eu pedi pra pegar a foto, né? Então, essas pessoas, elas são teólogas, porque elas estudam. Ele mesmo fala que conhece a Bíblia. Como é que conhece a Bíblia? Ele vai lá, ele tem que, né, como agente de viagens, muitas vezes ele vai explicar algumas coisas. Então eles aprendem, só que eles não querem que o povo aprenda também. E aí jogam tudo contra a palavra chamada teologia, que é o estudo sobre Deus. É o buscar entender. Nunca vai compreender Deus, as pessoas não conseguem ter essa compreensão divina. Mas é o buscar conhecimento sobre o Pai. Está nas Escrituras, então requer uma análise profunda. A Bíblia chama muitas vezes de examinar as Escrituras, né? Porque examinar é até mais minucioso, mais profundo, até do que o próprio estudo. Mas a gente vai colocar aqui sobre a palavra, né? Eu vou dar um pause aqui para mim pôr para vocês. Bom, vamos continuar aqui, acho que está tudo certo com o áudio. Até vocês que não é da congregação, né, para entender melhor como funciona aqui essa questão de palavra revelada. Esse aqui é um dos anciãos mais próximos ao Braz, né? Os anciãos mais antigos aí. E ele tá lá, faz parte, esses irmãos aí, acho que não sei se é entre aqueles que sempre tem aqueles que vai se chegando, que vão, né, que chega lá até no topo lá do conselho, e tem os 40 anciãos, acho que ele deve estar por ali, né? Então, vamos ver aqui o que ele pensa. Isso aqui é palavra revelada, tá? Deus que revelou para ele falar tudo que ele vai falar aqui. Palavra revelada. Então, vocês já podem prestar bem atenção,
né, e já analisar junto comigo. De livros, entende? Viajo para onde foi escrito a Bíblia, eu conheço palmo a palmo. Eu fiz pesquisas e pesquisas sobre tanta coisa da Bíblia. Mas quando você entra pelo caminho da teologia, é um perigo. Ó, eles distinguem teologia, que é... Claro que tem teologia, faculdades tendenciosas. Teologia de uma igreja aí que entende tudo errado para tomar dinheiro do povo, artimanhas para manipular uma massa e ganhar dinheiro. Claro que isso aí é um tipo de estudo errado, né? É igual você fazer uma medicina num lugar clandestino lá, estudar uma medicina errada e for tratado de uma pessoa, né? Então, e quando ele fala assim que ele conhece a Bíblia, que, né? Então ele estudou. Só que você não pode, tá? E estamos numa época dessa ansiedade, eu diria que até o espírito, porque está produzindo mais efeito ruim do que benéfico. Por isso que eles pregam o espírito de estudar a Bíblia. Como que ele decide que, irmãos, a congregação ela ia ganhar tanto com número de membros, né? Assumindo a sua simplicidade na maneira de tentar entender, que está precisando mais compreensão e está precisando, né, que os irmãos mais jovens busquem mesmo conhecimento. Pudesse falar. Claro que, da mesma maneira que sem conhecimento a pessoa está fardada ao fracasso espiritual, a sair fora da igreja e buscar outras coisas erradas no mundo, quanto dentro de um irmãozinho que falou para um cooperador, irmão, eu entrei na faculdade de teologia, o que o irmão acha? Né? Ele podia falar, ótimo, irmão, continua, estuda, aprende, né? Talvez esse irmão continuasse até dentro da congregação, mesmo aprendendo, né, para poder lecionar sobre isso. Mas não, eles acham que é a coisa mais terrível do mundo, que essa pessoa vai estudar, tem algo a perder, né? E aquele que não sabe nada, não tem nada a perder. E vai depender dos irmãos pregadores, eles têm a coragem daí de deixar tudo na mão dos pregadores regionais, que colocam as mais absurdas palavras em suas bocas, falando que é Deus que está mandando falar. E como que eles têm essa responsabilidade dentro deles? De, em vez de incentivar alguém a aprender a palavra de Deus, se eximir de culpa de uma coisa tão absurda dessa, né? Deixar eles aprenderem, uma igreja que tem membros que querem aprender, que quer buscar, mas não, você tem que deixar que Deus, a palavra revelada, que é a palavra verdadeira, aí vai nesses lugares aí que toca o músico lá de cima, que fala que o músico está desobediente, que aquele ali estava em pecado, que tem gente que está cheirando mal, que tem gente que esquenta banco, que tem gente que entrou porque a porta está aberta, até cachorro entra. Essas coisas sempre foi falado dentro da congregação. Tinha ancião aqui mesmo que até uma camiseta como essa aqui, se fosse ler em inglês ali, ia falar mal, que tava coisa errada ali, que era coisa demoníaca, e aí já começava, que viu a pessoa com a camiseta dessa, e eu presenciei isso. E começava a jogar em direta de púlpito. Eu não vou mais na congregação porque falou isso, falou aquilo, não tem estudo bíblico, não tem que estar. E sabe o que acontece? Deus de lá está vindo para cá. É pastor batizando, daí tem amigos meus que são pastores, pessoas de conhecimento teórico muito forte, e eles falam assim para mim, irmão Dário, que me chama de irmão Dário, quando eu tenho eu preciso de uma resposta de Deus, eu vou às escondidas na congregação. Povo da glória é isso, mas você acredita nisso? Que é uma pessoa conhecida, extremamente conhecida da palavra, convertida, vai lá na congregação precisar de uma resposta se ele conhece as escrituras, que é a palavra de Deus, e ele precisa ali desse... Irmão, olha, eu não sei, eu não consigo acreditar nessa fala dele. É só me provando, me trazendo esse teólogo falando aí, essa pessoa que é pastor, falando uma coisa dessa. Claro que tem pastor que vem de outras igrejas, nem lá eles compreendiam nada, tava lá por fazendo dinheiro, uma manipulação, igual um aí que tá aí, fala que era pastor da Mundial do Poder de Deus lá, que é do Valdomiro Santiago.
ele foi para a congregação, porque, né, de uma maneira ou de outra chegou lá, falou que é o homem que está falando com ele, só que na hora dele explicar isso, ele fez uma confusão tão tremenda que falou que os homens erram porque eles são homem, mas Deus está usando ele lá, mas eles erram também. Olha que bagunça que fica isso aí. Ninguém consegue entender nada, né? É claro que tem irmãos dentro da congregação, irmão, que tem, sim, mais conhecimento, estão pregando a Bíblia de maneira expositiva. A cidade de Marília, que, aliás, o nosso irmão Alceu Figueiredo reside lá, tem tanto tempo lá naquela igreja, 60 anos dentro daquela igreja, mais até, um irmão de 80 anos de idade, e foi instruído até, aconselhado, né, e apoiado por irmão Amorim, né, que é um ancião antigo lá na época. Esse irmão Alceu fez teologia há muito tempo atrás e está dentro da congregação. E, aliás, ele ajudou muitos ali pregadores que às vezes tirou a dúvida ou corrigiu alguma coisa, eles aceitaram, né, porque é um conhecedor da Bíblia. Qual o problema disso? Mas não, vocês preferem deixar pessoas na ignorância, os jovens hoje cada dia mais espertos, se perder na ignorância das coisas, porque a Bíblia é a guia da pessoa sobre a sua vida. Então, ele tem que aprender dela, não é ficar dependendo de certos pregadores que tem por aí. Infelizmente tem, irmão. E você falar que não é mentira. É só ver alguns sites aí, algumas páginas, que aliás já colocaram até isso aqui, então não pode achar ruim comigo, porque isso aqui já foi colocado em outros canais, né, como pregação, né? Então a pessoa ouve certas coisas por aí e tá tudo certo. Glória a Deus. A essência, irmãos, da palavra. A essência da palavra. Não tem em qualquer lugar. Perdoa falar se tem algo evangélico, mas, irmã, não tem tantos lugares assim, não. Essa viagem mesmo que fomos para a Bahia, vou contar para os irmãos o que é o poder da palavra. Que não se acha em qualquer lugar a profecia da palavra. Irmão, fazer uma análise de texto, se aprofundar em conhecimento de texto bíblico é uma coisa. A essência que é a virtude não se acha em estudo. Glória a Deus. Nós fomos viajar, que eu falei, fomos para Minas, e o irmão sentiu da gente entrar na primeira placa. Sabe o que havia acontecido naquela cidade? Havia um irmão chamado Moisés, um empresário, uma pessoa empreendedora. Ele tinha uma concessionária de carros ali na cidade, chamada Monte Carmelo, onde entramos, e esse irmão tinha uma concessionária. E ele naquele dia perdeu 3 carros zero, levou um prejuízo de 3 carros. Ele perdeu naquele dia, e ele chegou muito triste na casa. Ele foi contar para a esposa o prejuízo e tal, e a esposa... Eu quero que vocês prestem atenção nisso aqui que ele vai falar, né? Que é a essência da palavra. Ele é uma pregação, isso aqui. Ele está usando um testemunho de terceiro. Veja bem o que ele vai falar como exemplo de que a palavra revelada, ele foi a caçar algum exemplo, né? Porque tem muitos que vivem aí a vida inteira, como teve uma pregação recente, que a pessoa fica ali esperando que Deus vai falar, que Deus vai resolver, e prega casa, e prega coisa, e carro, e depois não vem nada, a pessoa passa um tempo dependente dessas coisas. Dependente. A pessoa vai lá ouvir e fala assim, tem gente aqui que tá triste porque a sua vida tá assim. A pessoa começa a falar, é comigo mesmo, é comigo que tá falando. E você tem negado o meu nome, você tem... meu Deus, eu neguei, perdão. Então a pessoa fica naquilo, sempre, toda vez que vai no culto, naquela dependência daquelas falações, e as pessoas vão ficando doente. Porque vocês vão ver aqui, ó, ele vai usar um exemplo de terceiros com uma coisa que aconteceu que a gente nem sabe se é verdade. Eu queria poder adiantar, mas eu não consegui mexer nesse aplicativo, porque não, né? Aqui eu tô usando outro celular, mas não vai dar pra mim adiantar. Eu queria poder adiantar pra vocês verem rápido isso aqui, porque ele vai ficar numa enrolação pra usar o exemplo de palavra revelada. Que na verdade, bom, depois a gente explica aí. Tomada também, talvez, uma certa arrogância, falou, mas você fala que você é o melhor empresário que tem na cidade, que você é inteligente, que você é próspero, que você é isso, você fala tanta coisa, e você vendeu 3 carros para ladrão. Uma criança não faria isso. Então você, por favor, não me diga mais que você é o melhor empresário da cidade, com essa barbaridade que você acabou de fazer. E falou, bem, eu tô nervoso. Madeira aí com as críticas. Não, você não é empresário bom, coisa nenhuma. Aí que ele fez, deu um tapa no pé do ouvido dela, estourou o tímpano. Ela pegou uma cadeira, buf, na cabeça dele, fez um galo desse tamanho.
Aí o tipo estourado e ele com o galo na cabeça. A cadeirada que ela deu. Aí foi tudo para casa do cooperador. Chegou lá, o cooperador falou, nós vamos divorciar, vamos desquitar. Veja bem, esse aqui é um caso muito importante, é um caso de bastante repercussão, né? Bem contraditório. A pessoa teve uma briga ali, pelo que fala ali, de momento, né? Algo que estava recorrente. Aconteceu um problema no trabalho dele, ela começou a falar na cabeça dele, perdeu a paciência, né? Se for verdade, bateu nela, que estourou o tímpano. Veja, ele fala que isso aqui é como uma naturalidade. Como uma natural, isso daqui, como se fosse uma coisa... E aí ela vai e bate com a cadeira na cabeça dele, faz um galo na cabeça dele, olha só que coisa. E aí, agora, irmão, ela vai aonde eles vão? No cooperador. Olha, fala pro cooperador, que deve ter um casamento exemplar, né? Fala, cooperador, o que aconteceu na vida deles? Aqui, muitas vezes, teve um caso aqui que eu falei pros irmãos, que foi que o homem batia na esposa, foi falado, sobre o encarregado, foi falado por Piedade foi lá, contou pro ancião e na hora a mulher não assumiu. Daí o ancião falou, não, vamos deixar, dar aqueles conselhos para não acontecer nada, para não, né, para não se separar, e fica por isso mesmo. E muito aconteceu isso aí, irmãos. Mas às vezes a mulher mostrava que tava o problema e eles acobertavam tudo. O operador falou, ó, irmãos, eu tô vendo a irmã com o tipo furado, o irmão com galo na cabeça. Se eu mandar vocês juntar, aí vocês se matam lá, vai pôr culpa de mim. O ministério que mandou unir. E eu não vou mandar unir, nem vou mandar largar. Por quê? Porque eu não posso mandar largar. Unir também, jeito que eu tô vendo vocês dois, no que fizer com o outro aí, pode dar problema. Mas fala o seguinte, vai na igreja hoje buscar a palavra. Bem-aventurado aquele que põe Deus no centro da sua vida, irmãos. Porque tem aqueles que falam, eu decidi, não amo mais, o casamento está acabado. Eu decidi. Quem é você para decidir? Deixa Deus decidir a tua vida. Olha Deus no centro da vida. Não nós, irmãos. Olha, deixando as pessoas extremamente dependentes de não poder analisar a sua vida com Deus, de orar, ter a autonomia de falar com Deus, a intimidade com Deus, colocando ela totalmente dependente do que o homem vai falar lá. Por isso que aconteceu vários casos de casamento errado, várias coisas que foram pedir palavra para poder casar. Aí acontecem esses problemas durante o casamento. Não, eu tenho que ficar porque eu busquei a palavra. Teve casos aí mesmo de ceifar a vida um do outro, né? Teve situações de pessoa viver oprimida o resto da vida dentro da igreja, porque bateu a imagem do homem, muitas vezes, no ministério e no cargo, né? Então ela vive aquele casamento de fachada. E ele está falando aqui para colocar Deus no centro das coisas. As pessoas têm que ter a intimidade com Deus. Não, tem que ouvir a pregação lá. O que vai acontecer? Mas olha só, que situação aqui que aconteceu. O que aconteceu? O irmão falou assim para eles, eu não vou mandar unirem separar, vão na igreja e Deus vai mandar alguém de muito longe, de fora, e o que a palavra falar, vocês fazem. E vieram tudo para a igreja. Ele músico, era organista, era com o tipo furado, ele com galho na cabeça, vieram para a igreja para ver o que Deus ia falar. E o cooperador chegou a hora de atender o culto e não tinha ninguém de fora. Ele levantou para atender o culto. Falou, Senhor, eu não posso pregar. A Miriam está ali, que era o nome dela. O Moisés está aqui. Eu falei para eles que viriam os irmãos de fora para pregar hoje. Eu não posso pregar, isso é na hora da testemunhança. E não tinha ninguém na igreja, só ele, o cooperador. Foi a hora que da testemunhança que nós entramos na igreja. Aí já sentamos no primeiro banco aí do ministério, o operador já começou a falar a língua da glória a Deus. Chegou os irmãos de longe aí para pregar aqui hoje, que eu não posso pregar. E, irmãos, e levantamos lá e Deus deu a palavra. Deus falou o nome dele e o nome dela. Moisés, você está aqui hoje. Miriam e Moisés, vocês dois, vai voltar de mão dada para casa hoje. Glória a Deus, tomava os dois chorando, irmão. Isso é o poder da palavra. Fundamento de texto bíblico, de teologia, não tem isso, irmão. Como que o texto bíblico não tem isso, se a palavra inteira ensina como um casal deve portar diante da esposa e a esposa com o esposo?
A Bíblia inteira é um manual de regra de vida e de fé. Ela que conduz a vida do cristão há muitos anos, milhares de anos. Aí vem agora, de repente, uma igreja com 100 anos, um pouco mais de 100 anos, falar que ela que tem a palavra ali. Como que ficava aqueles povos? Irmãos, eu falo para vocês não conseguem identificar ou raciocinar o tempo disso. Ou vocês não conseguem pensar o tempo de famílias e gerações que viveram diante das escrituras com pregadores da igreja batista, presbiterianos. A guia no cristianismo sempre foi a Bíblia e a palavra de Deus. Aí agora que tá tendo, então agora que veio ele lá, não sei se foi ele, né? Fala nós, foi lá e pregou lá, que falou o nome, mas vai saber se o comprador já não tinha comentado antes, falado que tinha um casal ali, que tava precisando de conselho. Quem que consegue provar e quem consegue imaginar as situações, né, mais adversas que podem ter ocorrido? E quem consegue imaginar que sem essa pregação o casal não ia ficar junto? Se não fosse pregado ali, eles não iam, por causa teve uma briga ali, uma perca de paciência, ou não ia bem. Por outro lado, quando há um conselho de um caso desse, que já perde o respeito, parte para cima e agressão, o casamento muitas vezes já acabou para Deus. Tá no papel. A congregação muitas vezes acha que tá tendo aquela briga que queria manter os casais juntos, mas o casamento no papel, né, que vocês não querem que desfaça, porque é o papel que vale, é uma coisa, mas para com Deus, o verdadeiro casamento é outro. Claro que isso tem que ser acertado um dia, porque quem vai viver assim a vida inteira? É verdade, mas daí não pode ter um divórcio, não pode arrumar outra pessoa, porque, né, o homem consegue avaliar situações mais adversas e pensar que às vezes aquela pregação que falou que era para casar, o casal estava certo, era de Deus. E muitas vezes fala, pegou a palavra errada, e só tinha aquele casal para casar aquele dia que estava junto. Sempre arruma uma saída e uma desculpa. Glória, falou com os dois, terminou o culto e vê os dois aqui na frente chorando. Falou, eu sou Moisés. Ela falou, eu sou a Miriam. Se abraçaram, se reconciliaram. E ainda nos convidaram para comer uma comida típica mineira chamada tutu. E nós fomos comer tutu a mineira na casa dos dois, dando glória a Deus, porque a palavra rasgou os planos do diabo, irmão. Pesquisar, dicionário bíblico, entrar em fundamento bíblico. Glória ao nome do Senhor. Irmãos, dá um conhecimento. Fundamento bíblico, não pode entrar, não pode pesquisar, não pode ter dicionário bíblico. E ele criou um livro. Meu Deus, tem que rir, né, irmão? Porque, olha só, fundamento bíblico é o que ele está falando, né? Ele teria que ter um fundamento bíblico para pregar para esse casal. Aliás, poderia ter na congregação os cultos de casais com fundamento bíblico, que é de grande valor, mas daí não pode usar a Bíblia, como é que faz? Meu Deus. Conhecimento teórico, um conhecimento material, mas a essência do Espírito, irmão, falta. Não tem conhecimento bíblico. Eles querem separar o Espírito Santo de conhecimento bíblico. Existem igrejas aí, que eles sempre pensam naquelas igrejas mais grandes, ou conhecidas, ou nas igrejas que faz coisa errada. Mas existem igrejas, e eu conheci, né, várias igrejas, que elas têm um conhecimento bíblico. Aliás, até pastores das assembleias mais antigas, aqueles pastores raiz mesmo, né, que recebiam um salário mínimo para ficar 24 horas cuidando da igreja, coisa que ancião e cooperador não faz, não tem coragem de fazer. É só ir lá na pastinha no horário de culto, debaixo do braço, atender o culto e ir embora. Tem quem limpa a igreja, quem abre para eles. Eles não querem nem ficar atendendo muito WhatsApp ou uma salda na rua, os irmãos. Então, esses irmãos antigos, eles buscavam, orava antes de ler um texto, entender o texto e ia para a igreja pregar. Esses pastores antes da congregação, né? E lá, o Espírito Santo, ele não excluía o Espírito Santo ajudar ele na pregação. Não, isso aí não pode fazer, né? Quem que vai com essa ideia de ser só conhecimento bíblico e como se fosse um livro qualquer? Ninguém vai. Até aqueles mais teólogos aí, eles têm que ter esse respeito com as escrituras na hora de entregar a mensagem para a pessoa, para que Deus os use da maneira exata de empregar aquilo dentro do coração de alguém, né? Que a Bíblia é a palavra de Deus.
Deus. E é isso que ela faz, é penetrante. Então vamos continuar aqui com a ideia dele, né? É dele essa ideia aqui, tá falando que é Deus que tá mandando essa palavra. Eu digo isso porque eu vou dizer que eu sou expert defendendo a Bíblia, mas eu amo e conheço a Bíblia e trabalho lá onde foi escrito a Bíblia. Glória ao nome do Senhor. E não é teólogo. E a gente sabe, se for falar de Bíblia, irmãos, tem muita coisa que às vezes é necessário, irmãos, falar, orientar a Irmandade para que leia a Bíblia, que oriente-se pela Bíblia, mas, irmãos, tem que ter cuidado. Cuidado para não meter o pé pelas mãos. Quantos que estão deixando a congregação para ir atrás de estudo bíblico? Isso aqui tá jogando uma indireta praticamente pro irmão Juliano Francisco, né? O presidente do Instituto Medita Fé. É um instituto com um grande, né, assim, conhecimento do que é amor, porque cresceu no amor. Então eles precisam, assim, cada vez mais cultivar esse amor entre eles, entre esses irmãos lá em Londrina, no Paraná, porque olha, se depender dessas pessoas religiosas extremistas aqui, eles não amam ninguém, entendeu? A partir de um momento que se discordou de algo, eles não passam já não amar os irmãos mais, não amam as outras denominações. Tanto que ele falou que pastores vêm ali, que batizam na igreja. Então é o que eles querem. Eles querem. Esses irmãos muitas vezes eles conhecem a verdade, igual esse irmão aqui, é conhecedor da verdade, do evangelho, quanto a graça é ampla entre tudo nessa terra. Mas eles querem fechar dentro do casulo chamado congregação que está no Brasil. Mas do Brás ainda, hein? Não pode nem ser uma igual, parecida ao Dissidente, que seja igualzinha, não. Tem que ser lá. É isso que eles transformam a graça de Deus. É isso. Porque ela é só revelada ali que é de Deus, né? Todas essas palavras que a gente ouve aí nesses canais, que vêm da região da CCB aí, tudo para eles colocam a mão no fogo por todo mundo que sai da boca, tudo que sai da boca desses homens. Mas ele tá jogando uma indireta aqui e eu acho que ele mesmo que gravou essa palavra, não é possível. Porque ele faz um áudio tão bom que não parece que vem lá de quem tá ouvindo, dos bancos. Eu não sei, parece que é por causa da qualidade do áudio. Estão largando o pão e atrás de farelo. Essa frase ficou conhecida, né? Porque o que ele tá fazendo ali agora é o pão. Mas aquilo que ele leu, né, de conhecer isso aqui, para ele, é farelo. Ser conhecedor das escrituras, porque fez uma teologia não tendenciosa, a pessoa devia se orgulhar de uma pessoa dessa que não tá indo pro mundo com mais diversidade de coisas atrativas nesse mundo para corromper um homem. Mas não, eles acham ruim, chama de farelo, fala que é espírito. Pode todas as outras coisas, menos estudar a Bíblia. Glória a Deus. Voltando novamente o que Cristo já nos libertou, que foi da lei. A lei tinha 613 regras, 613 mandamentos. Moisés foi o maior legislador da humanidade. Não tem senador, não tem deputado que legislou ou que decretou 613 leis. Moisés foi. Jesus, quando veio, quebrou 611. Veja bem, que incongruência dele, né? Porque ele usa usa questões de praticamente menosprezar o Velho Testamento, né? Regido na verdade já com Jesus Cristo naquela época, né? Regido assim, porque já o Messias, ele é proclamado no Velho Testamento e depois vem aqui com a nova aliança no Novo Testamento. Mas ele vai aqui dizer que estudar, entender as Escrituras, aqui, seja até o Novo Testamento, é voltar às leis. E quem faz isso? Com as suas mais diversas regras que a gente vê na música aí, quando eles fazem isso com o povo que tem que ter toda uma regra, toda uma liturgia que não pode quebrar, como se a congregação estivesse até mais acima do que os céus. Porque quando perdoa a pessoa, quando é perdoada por Deus a viver uma eternidade, dentro aqui na nossa racionalidade humana, até onde a nossa mente pode atingir, eles criam obstáculos e regras para jogar pessoas fora de um lugar que é para cultuar a Deus para um dia chegar, né? Para chegar até o dia do reino.
Mas daí, como é que faz, né? É eles mesmos que criam suas mais diversas ideias, suas mais diversas maneiras de tentar prender o povo, de alguma maneira aí cheia de legalismo, né? E depois eles são contra aí a pessoa aprender um pouco. Dos 613 de Moisés, 30 coisa que houve no pensamento, de uma coisa que ele pensou e ele descobriu por si próprio, você vai seguir uma mentalidade de um homem. Quando você... Aqui ele fala, né? Eu adiantei um pouquinho, mas é o assunto. Ele fala que a teologia é uma pessoa que aprendeu a mentalidade de um homem, ele aprendeu aqui na Bíblia, aí você está seguindo a mentalidade de um homem. Mas eles mesmos criaram seus pontos de doutrina, suas regras. Aqui está na capa do Inário, tantas circulares deles, foi criada com o pensamento dos homens, né? Porque foi criado ali, tirado de outros, já não é deles, da congregação. Então fica muito inconcluente, muito assim. Você começa a perceber que eles mesmos falam uma coisa, faz outra, critica alguma coisa que eles mesmos fazem e vira aquele negócio danado, né? Porque a palavra de Deus, as escrituras também foi montada as escrituras, né? Com os livros, colocados os livros das mais diversas reuniões que deve ter havido entre eles, com pensamentos humanos, porém, né, se tornou-se um livro sagrado, porque é inspirado por Deus. Aí a pessoa vem aqui e começa a criticar. Hoje em dia ele desfaz todo e qualquer tipo de estudo e somente dentro da congregação que está o certo. Pega a Bíblia, você segue a mentalidade do Espírito Santo. Ora a Deus e lê a Bíblia. Ora a Deus em casa. Senhor, eu vou ler. Como é que eu faço para ler a Bíblia? Você primeiro ora e abre. Quando você abrir, você lê. Se não entendeu, pede orientação a Deus. E o Senhor vai orientando, vai ensinando. Sempre tendo um dicionário da língua, um dicionário bíblico, irmãos, para entender alguma. Lá atrás ele reclamou do dicionário bíblico. Aqui ele falou que tem que ter. Veja que a situação é falar contra estudar, é contra entender, né? Ao mesmo tempo ele fala para orar, para ler e depois pedir um entendimento a Deus. E por que não para qualquer um outro irmão que soubesse, né, sobre as escrituras? Porque ele tá com medo da teologia. Então não pode pedir nem para um irmão ali que é mais antigo da congregação, que sabe da parte que ele leu, que entende. Então é coisa terrível, coisa... Palavra que a Bíblia entende. Abriu de novo, abre de outra parte, lê, pode reunir família em casa. Reúne a família, porque toda quarta-feira vamos ler a Bíblia. Ora ao Deus primeiro, abre a Bíblia, lê e pede de Deus uma guia, uma interpretação. E não fazer aqueles cursos de irmãos de teologias de tanta profundidade e saber se nós somos irmãos pentecostais, se somos isso, se somos aquilo, e umas coisas que não chegam em lugar nenhum. Então o que Deus dá de falar aqui, irmãos, porque a gente conhece, eu fui no Rio Jordão agora, e Deus deu a graça de batizar um pastor de muitos anos dessa igreja evangélica. Por quê? Porque ele foi expulso de lá. E outros que vão na congregação buscar a santa palavra. Deus seja louvado. Veja que falou que batizou um pastor que foi expulso de outra igreja. Aí é o que eles querem, sempre rebatizar as pessoas. Não aceita o batismo de lá, então é o que eles querem. Para ser irmão tem que ser batizado dentro da congregação. E se uma pessoa, esse pastor, for fazer ao contrário, se a pessoa é da congregação, cooperador, e ele não entendia do evangelho, que é muito provável, aí ele vai lá e batiza lá, eles vão falar de tudo quanto é nome, falar que, né, nossa, torna-se um inimigo para eles. Mas veja bem como é que a religião, como é que as denominações, o que elas causam dentro da pessoa. E a extrema dependência de um músico, de um porteiro, desses homens. É extremamente dependente. É tudo ligado ao homem e ao pensamento. Porque aqui, como que você não vai entender que ele manipulou a palavra para ser contra o estudo bíblico? Para manter uma massa dependente dele. Ele sendo uma pessoa estudada. Se eu não me engano, esse irmão aí fala até outras línguas, várias línguas. E depois, na hora de pregar, ele prega como se fosse uma pessoa simples, assim, né? Tentando pra cativar esse público que o ouve.
É o que a gente viu, né? Essa pregação tá aí em outros canais, coloca as palavras da CCB, a CCB não achar ruim, então eu fiz uma análise aqui com um pensamento meu, né? Porque muito provável que ele mesmo que gravou, ou alguém próximo a ele, e também não questionou a gravação, porque nunca reclamou. Em outros cultos, eles não reclamam muito quando, né, saem essas gravações aí. Mas é isso aí, irmãos. É o que eu quis mostrar para vocês, para ver esses músicos, com quem que eles estão lidando. Você nunca vai ganhar de uma pessoa dessa. Porque na hora de pregar, na hora de usar da palavra para falar que é eles que tá certo, que é a obra de Deus, que eles mandam, você tem que ficar quieto, você não pode fazer nada. E é isso aí. Ele usou, né, de um acontecimento que estava ali, que ele viu antes, o nosso irmão Juliano Francisco, que ele comentou com ele sobre estar aprendendo das Escrituras, e vocês vão ver as pregações do irmão Juliano aí no Medita Fé, quem for visitar, tem uma aí no meu canal. Vocês vão ver que aquilo ali é a palavra de Deus, que é inspirada pelo Espírito Santo. E o irmão levou ela até você, né, com o conhecimento dele, para não ficar falando as mais besteiras que tem por aí gravadas. Vai nesses lugares para vocês verem aí, que colocam os canais, colocam as pregações, as coisas que já desfizeram de Deus, e as pessoas falaram amém. Falam amém para o que fala, né? Situações que Jesus ainda no reino não entrou, né? Pregando desse jeito aí, glória a Deus. Heresia. Heresia em cima de heresia, e o povo dizendo amém. Deus abençoe a todos grandemente. Se inscreve no canal quem não é inscrito. Graça e paz verdadeira no coração de todos, e até o próximo vídeo. Você pode ser até uma pessoa muito especial para eles, mas enquanto você concorda com tudo, se um dia você discordar de qualquer coisa... Veremos isso nos trechos a seguir, inclusive como pregam o Evangelho. É absurdo, mas está gravado. Até hoje, nós falamos do Evangelho para alguém, eu não vou batizar não vou largar. Então fica aí. Fica aí já você já quer ficar mesmo? Fica aí. Gente, não se engane. O caminho da igreja é esse e não muda. Se você não está de acordo aqui, arruma outra. Se a pessoa não concorda de alguma coisa que é doutrina, que é ensinamento, cada um é livre para ir aonde quer, não estou tocando ninguém não. Estou só conscientizando. Só que não precise ficar questionando. Se você não concorda, vai fazer o que você acha bom.